Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, os versos 1 a 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versos 1 a 16. E onde lemos assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos abençoe ao meditarmos na sua palavra. Podem sentar. Sabem que muitas das vezes nós ouvimos, e há quem pense nisso, que Jesus Cristo sempre disse coisas suaves, Jesus Cristo sempre disse coisas concordáveis. Mas sabe que o texto bíblico não diz isso. E a Bíblia não aponta para um Cristo que concorda com tudo que nós fazemos. Sabe que a leitura do Antigo Testamento nos diz algo para pensar. Diz lá: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nós, às vezes, queremos transformar os pensamentos de Deus em nossos. Esta parábola dos trabalhadores da vinha é, vamos dizer assim, algo inconcebível para nós. É completamente inconcebível. E falamos isso com jovens, falamos isso com pessoas, e eu conheci gente que, quando falei sobre isso dentro da igreja, diziam: não, isto não é justo. É que, sabe, nós somos mesmo justos. Nós somos mais justos do que Deus, de certeza. Mas vamos olhar o que diz o texto. Imaginem vocês, um homem, dono de uma vinha, vai contratar trabalhadores. E ele contrata trabalhadores e lhes diz quanto vai pagar. Um denário. E um denário é o salário de um dia de trabalho, para suprir as necessidades daquele que trabalhou. E era merecido. E ele contratou trabalhadores às 6 da manhã. E diz o texto que às 9 ele continuou a contratar, porque estava precisando. Ao meio-dia fez o mesmo, e às 3 da tarde também. E quando chega às 5 da tarde, ao faltar 1 hora para terminar, ele vê alguns homens na praça sem terem feito nada. Ele diz: por que vocês não estão a trabalhar? Não fomos contratados. Então ide trabalhar. E eles foram. Na hora de pagar,
na hora de dar o salário, ele começa a pagar os últimos e diz para o seu administrador começar pelos últimos que foram contratados até os primeiros. Ele queria dar algum ensinamento, pois não. E então, aqueles que trabalharam 1 hora ficaram felicíssimos, porque ganharam 1 denário. Quem trabalhou 3, 6 horas ficaram felicíssimos. Mas aqueles que trabalharam o dia todo, ao verem os outros receberem, pensaram: mas então nós vamos ganhar mais. E ficaram desiludidos, porque ganharam a mesma coisa. Agora, pensaram um pouco sobre o texto. Sabe o que? Nós pensamos mesmo e temos alguma convicção de que ao fazer certas coisas, nós temos merecimentos. Sabe, nós pertencemos à igreja e alguns de nós sempre pertenceu à igreja. Sempre servimos o reino de Deus com aquilo que é as nossas falhas. Aqueles trabalhadores que trabalharam o dia todo, sabe que eles, quando viram Jesus ser, e o dono da vinha, ser bom com os outros, eles ficaram indignados. Porque eles acharam que o trabalho deles trazia e somava merecimentos. E ficaram indignados quando Deus deu merecimentos àqueles que eles pensavam que não tinham merecido nada. Então, cuidado. Nós, às vezes, corremos o risco de pensar que nós temos direito a ganhar mais do que os outros. Seja no nosso salário, seja nas coisas do reino de Deus. Nós até dizemos algumas coisas que são temerárias. É pobre porque não trabalha. Conhece essa frase? Já disseram? Mas dizer isso é dizer, é rico porque trabalha. E sabe, há pobres que trabalham a vida toda e vão ser pobres a vida toda. Jesus até diz, os pobres sempre os temos convosco. Quem trabalha pelo salário mínimo e dá duro 8 horas por dia, quando é que vai ser rico? Quando? E vamos dizer que eles merecem isso? Na verdade, é difícil para nós pensarmos que os outros têm os mesmos direitos. É difícil pensar que as outras pessoas têm exatamente os direitos que nós temos. E o curioso é que somos nós a julgar. O Senhor da vinha pagou a todos iguais. Todos por igual. E agora vejam, ele faz alguma coisa que ele pergunta àqueles que às 5 da tarde são sem trabalho: por que vocês estão aí parados? Porque ninguém nos contratou. Não foi bondade dele. Não foi bondade dele contratá-los por 1 hora pelo menos, para que eles no fim do dia tivessem comida para comer. É por isso que Jesus pergunta àqueles que se revoltaram: vocês estão a achar mal porque eu sou bom? Temos nós isso em mente, que o que Deus faz é bom. E não depende de eu perceber ou não. Sabe que isto de perceber tem algumas coisas que nós devíamos pensar. Sabe qual é a diferença entre o ignorante e o sábio? É que, sabe, o ignorante acha que sabe. E o sábio sabe que não sabe. Porque quanto mais nós sabemos, nós vemos que sabemos muito pouco. Mas o ignorante não sabe isso. Ele sabe tão pouco que ele não sabe que não sabe muito. E, portanto, saber é isso. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, nós também nos confrontamos exatamente com a nossa ignorância espiritual, com a nossa ignorância de amor ao próximo. E confundimos a dignidade. Porque achamos que, ao fazer certas coisas, acumulamos merecimentos. Mas, se Deus fosse contar toda a nossa vida de cristãos, tem algum merecimento acumulado? Ou precisamos
do perdão diário de Cristo. Na hora daqueles receberem, foi-lhes chamada a atenção, porque quando se trata do que é de Deus, quando se trata da justiça de Deus, é Ele quem determina o salário. Tudo pertence a Ele. Às vezes, os nossos gritos de justiça podem ser justificados. Outras vezes, temos uma opinião muito elevada sobre nós mesmos. Ela é tão forte sobre nós que é muito difícil pensarmos diferentemente. E esta parábola revela a tendência humana de transformar tudo na medida do espaço, do pago e do ganho. Nós gostamos de fazer contas. E a justiça de Deus é que todos que fazem parte do reino de Deus são iguais no tribunal de Cristo. Sabe, se alguém se convertesse agora, não interessa se estamos 50, 60 anos na igreja, mas se alguém se converter agora e chegar à fé como o ladrão na cruz, junto com Cristo, ele vai para o mesmo céu que nós vamos, com as mesmas regalias e com tudo que Deus dá. Aqui, afinal, nós vamos ver que Deus cuida de todos. E trata-se não de receber o que merecemos, mas receber o que precisamos. O Senhor da vinha foi tão justo que Ele olhou aquilo que os trabalhadores precisavam, não aquilo que eles mereciam. E a grande questão desta parábola é como nós nos vemos. Como nós nos vemos diante de Deus. Como nós nos vemos como merecedores da graça de Deus. E nem sempre é fácil fazer isso. Esta parábola é daquela que nós não gostamos. É daquelas parábolas que não fazem parte do nosso cotidiano. Não é assim que nós pensamos. Porque se todos recebem o mesmo, nós sabemos dizer que isto não é justo. Mas sabem que aqui nesse texto não se trata de justiça. Aqui nesse texto trata-se de amor. E trata-se do amor de Deus. E isto não é só uma boa notícia para os que trabalharam o dia todo e para os que chegaram tarde. É uma boa notícia para todos. Esta parábola fala do amor de Deus. E a questão é assim. Diante de Deus, nós não merecemos nada. E este texto é uma boa notícia para todos nós. Sabe por quê? Porque Deus não paga. Deus dá. O que nós temos de Deus não é pagamento, é oferta. Deus dá a salvação. Deus dá o seu Filho. Deus dá o perdão dos pecados. Ele não cobra e Ele não paga. Porque quem pagou foi Ele próprio, em seu Filho. E agora, a graça demonstrada é que faz com que este texto seja uma pintura da extravagância da graça de Deus. Deus é extravagante. É como o pai do filho pródigo. Quem foi pródigo é o pai. O pai esbanjou amor. Deus, da mesma forma, Ele dá. Ele esbanja. Porque, evidentemente, na nossa economia, nós quereríamos pagar menos aos funcionários. Sabe que eu tive uma experiência que, desde ali, pensei muito diferente sobre o que é o salário. Eu estive na Alemanha nos anos 90, 91, e estava na casa de um senhor de idade. E este senhor de idade contratou uma senhora para fazer limpeza na sua casa. E chegou aí pelas 4 da tarde, ela terminou o trabalho e ele foi pagá-la.
Ele perguntou a ela quanto era e ela deu o preço. Sim, nós tratamos tantas horas, trabalhei tantas horas, o preço é esse. E então, de repente, eu vi ele dar quase o dobro disso a ela. E eu lhe perguntei, mas você deu o dobro a ela? Você está muito contente com o trabalho dela. Sabe, pastor Heber, o salário dela, as horas que ela trabalhou, esse é o preço que eu paguei. Mas eu também pensei o seguinte, ela veio da casa dela e esse tempo de vir para cá também é trabalho. E depois, também pensei que ela teve gastos para vir, não só o tempo. Porque ou pagou passagem ou tem o combustível. E depois também pensei em outra coisa. Ela leva comida para os filhos com esse dinheiro do trabalho. Mas ela também precisa ter alguma coisa para ela. E eu fiquei calado. E pensativo. Porque sabe, latino dificilmente vai fazer isto. Povos latinos não pagam bem os seus funcionários e tentam tirar-lhes e dar-lhes o mínimo possível. Não é estranho isso? Mas veja, cristãos também podem pensar. E veja, não foi isso que Jesus pensou? Não foi isso que Jesus pensou quando disse essa parábola? Aqueles que no fim do dia não foram contratados. Sabe, aqueles que passaram a maior parte do dia desempregados? Jesus estava pensando neles. Estes precisam levar o pão para casa. E também de trabalhar, ninguém nos contratou. Depois há uma outra coisa no reino de Deus. Assim como eu disse há pouco, se alguém se converter agora, vai ter o mesmo céu, a mesma salvação que nós. Mas vejam só, nós que sempre estivemos na igreja, nós também tivemos a graça de Deus presente na nossa vida. Imaginem viver 50, 60 anos sem Deus. Vocês acham que é a mesma coisa do que viver a vida toda na presença de Deus? É que sem Deus não há consolo, não há conforto, não há segurança, não há ajuda. Nós, durante a vida toda, tivemos a presença de Deus. Trabalhamos sim, mas provavelmente não juntamos merecimentos. Provavelmente, ainda assim, cometemos erros e precisamos da graça de Deus. Assim é que Jesus paga a todos por igual. Ele não tira nada aos merecedores. Eles são livres de aceitar o pagamento, mas eles queriam mandar. Mas não são livres para mandar. Eles acharam que Deus tinha que mudar a regra ao pagar. Mas este poder nos é dado. Estamos muito melhor, se nós pensarmos, com a graça de Deus do que com a justiça. Sabe, há pessoas que temerariamente pedem a justiça divina. Eu recomendo e previno, peçam a misericórdia e graça de Deus. Porque se queremos a justiça, cuidado que ela não será só aos outros, mas também a nós. E é muito melhor a graça e o amor que perdoa os pecados do mundo todo e também os nossos. E este é muito melhor do que qualquer pagamento. E depois a pergunta, se Deus nos desse o que nós merecemos, que Deus tenha misericórdia, que Deus estenda a sua graça, que Deus dê em rica medida do seu amor, porque nós precisamos disso. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna.